pessoal, aqui é o professor Odilon e este é um canal voltado para aprender a aprender como estudar, como ter um estudo de verdadeira alta performance. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre falar sobre memória e depois da vinheta. No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre memória. O grande drama do concurseiro, do estudante, do cara que vai fazer vestibular, vai fazer Enem, vai fazer concurso público, vai fazer a prova da OAB, enfim, o grande drama dele é, na verdade, não é não saber a matéria, é não lembrar do que estudou. Porque a gente vai ver numa prova de concurso, de OAB, de Enem, de vestibular, 70, 80, às vezes até mais, pessoal, do que isso, né? Eu vou ser bem otimista. 70, no mínimo 70% da prova são questões fáceis, desde que você tenha uma boa memorização. Desde que o seu estudo tenha ido para o longo prazo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai fazer uma prova, pode ser Enem, pode ser vestibular, pode ser OAB, pode ser concurso público, né? Enem é a prova do Enem, vestibular, algumas universidades ainda têm o sistema do vestibular, né? Algumas universidades privadas, etc. Então, não importa a prova, tenho certeza que no mínimo 70% são questões simples. O que é questão simples? É questão que você, desde que você saiba o conteúdo, você acerta a questão, né? Você não precisa fazer elucubrações mais complexas, usar muito sinapse. Não, é olho no olho, cara crachá, né? Se você sabe algumas coisas simples como, lá sei eu, vou colocar um exemplo de constitucional. Se você sabe os princípios do direito constitucional que estão no artigo 37 da Constituição, é olho, é cara crachá, é moralidade tá, não tá, eficiência tá, não tá, e aí você faz, quase sempre os concursos eles giram nessas coisas de cara crachá. Você precisa saber o quê? Saber aquele conteúdo, né? Memorizar aquele conteúdo, porque aquele conteúdo é um conteúdo direto. Saber as características das mitocôndrias lá no vestibular é um conteúdo direto e tá lá a resposta direta no vestibular. Claro que tem 20, 30%, dependendo do concurso, dependendo da prova da OAB, dependendo da banca, que vai cobrar coisas que exija mais complexidade, ou seja, só saber essas características ali que está em tudo que é livro não basta, tem que saber um pouquinho mais, tem que fazer um raciocínio um pouquinho diferenciado. Mas concurso é isso aí. Se eu sei a jurisprudência do STF, que mudou, que aconteceu ou não aconteceu, etc. Se eu sei a jurisprudência do STF, que caiu lá no informativo X, eles estão cobrando esse informativo, eu vou lá e vou acertar. Agora, se eu não sei a jurisprudência, eu vou errar. Então é mais ou menos assim, tem que ter é mais uma memória, ou seja, o drama é jogar para o longo prazo do que propriamente você saber ou ser uma questão de burro ou de inteligente. E eu vou fazer um vídeo especial sobre essa história de burro e inteligente. Mas hoje é sobre memória. Então, independente da memória, independente da prova que você vai fazer, muita coisa, o grande drama é levar para o longo prazo, né? E eu brinco, né, quando a gente trabalha lá nos nossos cursos sobre o ciclo do estudo, quando eu trabalho mais a fundo o como estudar, que eu falo do ciclo do estudo, eu falo que um dos grandes dramas é que o final do ciclo de estudo, a última etapa do ciclo do estudo é durante o sono, e é durante o sono que a gente está inconsciente e a gente não sabe que está levando para o longo prazo ou não. E por isso que eu digo para as pessoas fazerem um estudo mais complexo, né? Quanto mais complexo é o seu ato de estudar, mais vai para o longo prazo, né? A tendência de ir para longo prazo, coisas mais complexas, e também coisas que estão envolvendo emoção e sobrevivência. Então a gente utilizando essas ferramentas, utilizando
alguns princípios assim, a gente vai otimizando a nossa maneira de estudar, né? Então, o grande lance é o que eu faço para jogar aquilo para o longo prazo. E eu queria conversar com vocês sobre a memória. A memória, ela tem mecanismos de memória. Nós temos uma memória associativa que é muito importante que a gente faça associações, né? Por isso que os mapas mentais são tão eficientes assim. Por isso que é muito melhor você fazer um esquema, um quadro sinótico com imagens, com palavras-chave, mais trabalhada do que propriamente um resumo escrito. Por isso que às vezes é mais fácil um mapa mental para estudar depois do que o seu resumo escrito. Por isso que é importante que você escreva e não simplesmente digite no computador. É importante que você escreva, porque além da memória associativa, né, quando você associa uma imagem, alguma coisa, uma história, né, a história é muito forte. Quando você associa uma história, uma situação, aquilo que você estudou, aquele estudo fica muito mais poderoso. Né? E como é que você vai associar uma história no seu estudo? Com casos práticos, né? É muito melhor você lembrar depois aquilo que você estudou, tendo em vista um caso prático que aconteceu com você, ou que você lembrou na hora do seu estudo, ou que você, na hora do seu estudo, usou o seu raciocínio para tentar visualizar aquele caso prático daquilo que você está estudando. Quando você está estudando, aquilo está muito complexo, mas visualiza um caso prático. Né? Aqueles números matemáticos às vezes não nos dizem nada, mas se a gente souber o porquê daquela fórmula, o que está ajudando naquela fórmula, dá o start, é muito melhor. Né? Claro, quando a gente estava lá no colégio, muitas vezes a gente não dava importância, mas os nossos professores sempre tentam trazer exemplos com casos práticos para envolver mais no nosso estudo. Só que lá atrás, de repente, muitos de nós não davam muita atenção para isso. Mas hoje é importante para você que está estudando de uma maneira mais profissional, digamos assim, é importante que você utilize essas ferramentas. Então, fazer associações com casos práticos, ou até as associações, né? Muitas vezes eu falo para os alunos que visualize, associe coisas engraçadas. Coisas engraçadas é mais fácil de lembrar, né? O fato de você rir de alguma coisa, achar engraçado aquilo, mais facilmente vai para o longo prazo. Então as associações são muito poderosas. Além das associações, que eu queria falar um pouquinho para vocês, para dar esse incentivo, eu queria falar também que nós temos uma outra memória, que é a memória procedimental, a memória do procedimento. Quantos de vocês, pessoal, já aconteceu comigo várias vezes, de errar a senha do meu cartão de crédito, porque eu peguei uma maquininha invertida, em que em vez do 3 estar ali na direita, 1, 2, 3, é o contrário, o 3 está embaixo. E na hora de digitar a senha, eu digitei errado. Em vez de digitar o 8, eu digitei o 3, ou em vez de digitar o 3, eu digitei o 8. Por quê? Porque eu fiz o erro da minha memória procedimental que eu tenho no meu dedo de tanto digitar a minha senha. Por quê? Porque a memória procedimental é muito forte. Essa memória do movimento é muito forte, né? Tanto é forte que basta você aprender uma vez só a andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Quem já praticou uma arte marcial ou praticou esportes que requer destreza, você vai ficar enferrujado, mas jamais vai esquecer daqueles movimentos básicos que você fez por diversas vezes. Então a memória procedimental é muito forte. Daí você vai dizer, mas professor, o que eu faço então? Então, pessoal, sabendo disso, tente utilizar a memória procedimental no seu estudo. Eu, quando estou estudando, muitas vezes quero memorizar um texto, seja para uma palestra, seja para uma prova, seja para alguma coisa mais importante, que eu tenho que memorizar alguma coisa, eu memorizo me movimentando, eu estudo em pé, me movimentando, se eu tenho que, eu imagino junto com a minha história, eu faço associações com movimentos, né? Quando a gente vai ter que decorar, né? Ter que memorizar para uma prova 5 características de determinada situação, então eu sei que são 5, porque quando eu fiz, toda vez que eu estudei, eu abri a minha mão com 5, aí eu sei que é 5. Se era 7 características, eu vou abrir minha mão com 7 dedos. Então eu vou ter esse gatilho forte de que são 7 características e eu vou sempre dar a mesma característica para cada dedo e ao mesmo tempo eu vou fixar naquele dedo aquela característica.
vocês vão ver que vocês vão fixar com muito mais força, muito mais facilmente vai para o longo prazo. E ainda por cima o seguinte, vocês vão lembrar que são 7 características, primeiro, né? Porque às vezes numa questão de prova, muitas vezes a gente erra. Por quê? Porque a gente achava que eram 8 características e são só 7, ou a gente, principalmente prova objetiva, porque ela tem que nos dar o norte, né? A banca quer que a gente erre, mas ela tem que dar algumas pistas para nós, né? Para saber se a gente sabe ou não. Então essas pistas muitas vezes nos ajudam, porque muitas vezes eu posso errar porque eu achava que era 8 e são 7. O cara falou só 7, eu vou achar que não, mas não são só 7. Não, eram sim. Por quê? Porque eu lembro dos meus dedos, eu me lembro da minha mão, eu me lembro de eu fazer esses movimentos. Aí você vai ver que de repente você errou a 5ª característica, que é a do minguinho. E você sabe que é dominguinho, você pulou, acertou as 2, só faltou dominguinho, porque você, de tanto estudar, memorizar a 7 nos mesmos dedos, você sabe que é dominguinho que está faltando. E aí, como você sabe que é dominguinho, às vezes fica muito mais fácil de buscar essa característica se você simplesmente, aleatoriamente, sabia que era 7, estudou a 7, e aí passou um tempo que você não viu aquela matéria, caiu numa prova ou foi deparado a ter que recordar, e aí você não vai nem lembrar que são 7 características. Por quê? Porque você não tem essa memória do procedimental forte com você. E aí você não vai nem saber a ordem, porque você não tinha essa característica, né? Esse costume, né? Você não tinha esse costume de elencar com os mesmos dedos sempre. Então procure sofisticar o seu estudo. Sofisticar o seu estudo buscando a memorização. A memorização é muito importante, pessoal. Normalmente 70% daquilo que vai cair na sua prova é cara crachá, é coisa que você sabe ou não sabe, ou você lembra ou você erra a questão, é letra de lei, é coisa que está em tudo que é livro e doutrina, é coisas que estão em tudo que é sinopse, são coisas que o STF e o STJ decidiram, é cara crachá. 70% da prova é cara crachá, ou seja, requer mecanismos de memorização. E é importante que você tenha isso forte, mecanismo de memorização. E aí o que vai fazer? Associações, a história ajuda a memorizar, exemplos ajudam a memorizar e o procedimento. Então a memória procedimental também ajuda a memorizar. Então o vídeo de hoje era essas dicas de memorização para você sofisticar esse seu estudo e fazer com que ele vá definitivamente para o longo prazo. Um grande abraço. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se fez sentido para você, comente, compartilhe. Eu sempre falo que o objetivo dos meus vídeos é atingir uma pessoa, né? Cada vídeo eu quero atingir uma pessoa. Eu quero que uma pessoa faça melhor do que fazia antes. Que uma pessoa estude melhor do que estudava antes. E eu tenho certeza, pelos comentários, que eu estou atingindo esse objetivo. E eu espero que seja você. E, como gratidão, quero que você coloque o like aqui, compartilhe com quem estuda. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço!